Então, boa noite para todos que entraram agora. Boa noite, vamos fazer mais uma vez nossa querida reunião de todas as segundas-feiras, do Espiritismo Fraterno, todas as segundas-feiras às 19 horas. A gente está com uma limitação de tempo, então eu vou tentar otimizar o nosso estudo, né, durante uma hora. A gente vai dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, no capítulo 7. Faremos um estudo do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. A gente está aberto a perguntas, discussões e fazer a nossa prece final. Mas vamos iniciar fazendo a prece, né? A gente tem que, principalmente, mais importante que a prece final é a prece inicial. Então, para quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos e rogar a espiritualidade maior que nos rege, que nos acompanha, aos nossos mentores espirituais, aos mentores que regem esse trabalho de toda segunda-feira, que estão agora em nossos lares, a nosso Pai Deus misericordioso, a Jesus, o nosso grande irmão, mestre, modelo e guia. Com os pensamentos elevados que nos encontramos agora, vamos tentar acalmar os nossos corações e pedir para que sejamos bem instruídos e orientados, para que nós estejamos abertos a receber todas as bênçãos, esse banquete espiritual que será nos oferecido essa noite. E que ela perdure por toda a semana, por todos os nossos dias, nos colocando como exemplos, como trabalhadores da fé, da seara espírita, mas antes de tudo, trabalhadores cristãos, os trabalhadores de última hora, que todos nós somos. Pedimos permissão, então, para iniciar nossos estudos, como sempre, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Então, alguém quer falar alguma coisa? Eu achei que alguém tinha falado. Então tá, gente, vamos dar continuidade. Acho que a professora Tereza, infelizmente, não deve ter conseguido entrar, depois eu converso com ela. Não era o pai? Ah, tá. Não, gente, porque aí eu falei, nossa, não é mais o pai. Não, não. O pai dela se encontra na UTI. Já há uns bons meses, uma luta constante, né? Tá na UTI ainda. Então, vamos fazer o nosso estudo, então. Deixa eu só silenciar. Uhum. Imagino. Não, vamos sim fazer nossa prece. E desde e pode ter certeza que a prece, a vibração. Nossa, é uma história mesmo. Sim, a gente vai fazer a prece e, e principalmente vibrando, né, para que eles possam receber, principalmente ele que recém, né, desencarnou, uma situação bem complicada, com certeza. Nossas preces, as nossas vibrações ajudam muito. As pessoas subestimam, mas não têm noção do poder que isso tem, do quanto auxilia eles. Quisera se todos nós tivéssemos consciência disso, né? Mas nós vamos fazer sim, pode deixar. O bom é que o estudo de hoje, de uma certa forma, mostra como é que é esse processo, né? Porque o Nosso Lar é uma obra que ela mostra o que é uma pessoa desencarnando, passando pelo processo no umbral, chegando a uma colônia espiritual depois, tendo o tratamento, como que o desenrolar, né, as impressões, os pensamentos, porque o Nosso Lar mostra muito do que talvez, espero que não, né, que nós passaremos ou já passamos em outros períodos na erraticidade,
né? Mas o capítulo de hoje também tira muitas dúvidas do próprio André Luiz, que a gente sabe que os nossos entes queridos e até mesmo nós talvez possamos passar um dia. Por isso que a gente está estudando agora, né? Para a gente não precisar estar tão perdido quando acontecer conosco, porque é a única certeza que a gente tem, né? É que a gente um dia vai ter um desenlace, o corpo físico é temporário, ele nos serve de ferramenta para a nossa evolução, mas infelizmente a gente ainda não tem essa consciência, né? A gente não aproveita da melhor maneira essa breve passagem que nós temos aqui na Terra, né? É tão breve e a gente ainda não tem essa consciência de aproveitar ao máximo, de fazer o bem ao máximo, de fazer o bem a nós mesmos ao máximo, né? Mas a gente está caminhando, né? Já estamos engatinhando, isso já é algo. Deus agradece muito. Então, o capítulo 7, ela tem o título de, acho que Explicações de Lisias, né? Que é exatamente isso. O André Luiz vai tirar algumas dúvidas, vai questionar certas coisas, e esse irmão, né, espiritual que está lá, não orientado pelo Clarencio, né, que é um grande espírito, né, que vive até hoje em nosso lar. Clarencio até hoje está lá. E inicia o capítulo falando, né, que André Luiz já se sente um pouco melhor, porque nos capítulos que antecederam, né, ele teve algumas perturbações, exatamente no perispírito dele, na região onde houve o desencarne, os problemas de saúde, né, que ele teve aqui na órbita terrestre. E aí ele passa por alguns conflitos, mas ele inicia o capítulo dizendo que ele já está se sentindo melhor, que ele se locomove melhor, que as dores estão diminuindo e que através disso ele começa a perceber melhor o ambiente que ele está morando. Então ele vai relatar que ele consegue ver as cores das flores, do céu, que as árvores são, que na verdade tudo que tem no nosso lar é a reprodução da natureza que nós temos aqui na Terra, só que no nosso lar é mais vívido. As cores são mais vivas, né? A natureza é mais abundante, mas os animais, tudo se parece. E aí ele inicia um diálogo com Lisias, né, com esse irmão, e ele pergunta assim: mas não seria tão diferente? Eu estou no plano espiritual. Eu acho que é uma coisa que nós vamos ter também, né? Poxa, mas está tão parecido com o planeta Terra, né? Então a expectativa do André Luiz talvez fosse assim: nossa, eu queria estar numa região de luz, céus, nuvenzinhas brancas, vendo um senhor de barba branca, Deus esperando. E Lisias, não. Aí ele vai, Lisias fala assim: eu vou até reproduzir assim, as palavras que é muito, muito muito assertivo, né? Aí ele fala assim, ó: a morte do corpo não conduz um homem a situações miraculosas, que é o que André Luiz, né, fica questionando. Todo processo evolutivo implica gradação. Há múltiplas regiões para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas da carne terrestre. Então ele está dizendo, há muitas moradas na casa do meu pai, né? Jesus dizia isso, só que a gente ainda não consegue ter a compreensão do que é essa afirmação, né? Mas da mesma forma que existem inúmeros planos e colônias espirituais que a gente ainda não tem consciência, ele coloca que também há inúmeras moradas da órbita terrestre, onde existem milhões e milhões, infinitas criaturas terrestres. Então, ele já está dizendo, não é só na Terra que existe vida terrestre, que existe corpo material, existem inúmeras, múltiplas variações desse corpo terrestre, dessa experiência terrena. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer? Muitos estão encarnados. Sob que forma? Não sei. Mas muitos estão encarnados nesse momento de maneira com a estrutura material. A gente vive uma estrutura material, né, na reencarnação. Ainda necessitamos do corpo material. Então ele está querendo dizer, não importa como, mas como vocês existem inúmeros. Se é o mesmo formato, se é corpo humano, não importa. Existem inúmeras criaturas que estão vivendo experiências materiais. Não se limita só nós. Então, e cada um vai ter a sua gradação. Então, as orbes, os planos espirituais, as colônias que se aproximam da Terra, obviamente,
elas precisam ter o mesmo formato, as mesmas elementos, né, materiais, porque vem da Terra, né? Então, assim, até seria esquisito, né? Você desencarnar e você passar para um plano espiritual totalmente diferente daquilo que você viveu. A inteligência, né, de Deus ela é infinita, né? Ela é muito assertiva. Aí ele continua: almas e sentimentos, formas e coisas, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, toda a evolução que nós passamos aqui na Terra, como nas colônias, elas seguem um parâmetro justo, é gradativo. Não adianta a gente querer dar grandes saltos se nós mesmos não estamos preparados. Aí André Luiz fala, né, que ele começa a sentir preocupação, que além das impressões que ele começou a ter, ele começou a perceber melhor a colônia onde ele estava, visualizar melhor a natureza, contemplar mais o belo, né? Ele também começa a questionar sobre a questão, poxa, mas tudo bem, você está me respondendo a questão da semelhança da colônia espiritual com a órbita terrestre, ok. Mas eu tinha expectativa de já ter encontrado entes queridos que foram antes de mim, meu pai, minha mãe, amigos. Ninguém veio me visitar até agora. Aí Lisias também continua. Pois note, esclareceu Lisias, sua mãe tem o ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores, que durou mais de 8 anos consecutivos, né, o período que ele ficou no umbral, ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar, a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Então, assim, o irmão, né, Lisias já esclarece. Você acredita que a sua mãe não te visita, que sua mãe não está próxima, mas ela está mais próxima do que você pode perceber. Nos primeiros momentos que você começou a ficar acamado no plano terrestre, ela já te acompanhava. Ela intercedeu por você durante os 8 anos que você ficou no umbral, rogou ajuda de Clarencio no nosso lar para que você tivesse acolhimento. Clarencio, através disso, passou a te visitar todos os dias, até o momento em que seu orgulho deixasse de lado, ficasse de lado, você se colocasse prostrado a Deus, orasse, pedisse humildemente a intercessão, né, divina. Então, e é muito interessante como ele colocou. Até que o médico da terra, porque era isso que ele se considerava, o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus, como um filho de Deus, se colocou humildemente como filho de Deus e ele recebeu ajuda. Aí, André Luiz começa a chorar, né? Mais uma vez, através da tapaço na cara que ele tomou, e ele começa a entender aquilo, né? Ele se sente mal. E aí Lisias falou: não fique assim, né? Você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence a um Pai sublime. O seu pranto naquele momento já era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas também são assim. Então, tem lágrimas que destroem, mas tem lágrimas que remodelam, que rejuvenescem, que revigoram a gente, que trazem novo sentido, né? Então, as palavras de Lisias até tocam o coração da gente. É lógico que o Senhor, nosso Pai, Deus, não espera por nossas rogativas para nos amar. Claro que não. Mas, no entanto, é indispensável nos colocarmos em uma determinada posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Então, ele está dizendo, não se preocupa que Deus jamais deixou de te amar, jamais deixou de te amparar, jamais esqueceu de você.
Mas é interessante, né, a gente se colocar, às vezes, né, abertos numa posição vibratória receptiva, para a gente poder receber, né, essa ajuda, esse socorro, que muitas vezes a gente fecha os olhos, né, no meio do desespero, a gente simplesmente não enxerga nada. Isso é para todos nós, né? A gente precisa ter essa consciência que a gente tem um Pai que nos ama, que nos ampara, que está sempre conosco. Mas como será que a gente está fazendo as nossas orações? Como a gente está vivendo a nossa vida? Será que a gente está aberto, receptivo para receber, né, essas infinitas bênçãos infinitas que não são transformadas em algo material, né? Não adianta de pedir para Deus uma casa, uma mansão. Eu falo de realmente paz de consciência, de virtudes, que é isso que Deus pode nos oferecer. E que é muito, né? Que hoje ainda para nós não é valioso, mas lá na frente, quando nós estivermos mais evoluídos, a gente vai ter noção do quanto é mais importante nós conservarmos e trabalharmos as nossas virtudes. Deixa eu ver. Claro. Colocação difícil essa. É uma pergunta, é que nem eu estava vendo nesses dias, hoje, na verdade, eu estava vendo uma mensagem do Jack Darcy, que é um trabalhador da seara espírita também. Ele falou que é individual, né? É individual isso, porque cada um de nós, como a gente consegue? Através dos nossos esforços, né? Para diminuir a distância não tem outro jeito, é se movimentando, é fazendo, é trabalhando. Isso aí não tem como fugir disso, né? Não vai ser por osmose mágica, um dia eu vou acordar, não, agora eu já sou evoluído como Jesus. Isso não vai acontecer, a gente vai ter que trabalhar muito, estudar muito, se esforçar muito. Então vai muito do esforço de cada um, que é aí que eu bato na tecla do individual, né? Porque a evolução é de cada um. Quantas vezes a gente está estudando, está aprendendo alguma coisa, e aquilo para nós faz total sentido, e a gente quer compartilhar, e muitas vezes a gente se frustra porque às vezes são pessoas próximas que não aderem àquilo. É porque é individual, gente. A gente gostaria de compartilhar que todo mundo evolui, sim, mas isso é de cada um, né? E uma coisa que eu também já vi várias vezes, né, em várias palestras, dessa referência, né, que tu colocou muito bem, Paulo. A gente tem grandes referências e a gente fica, meu Deus, eu estou muito longe de alcançar isso, se não vai dar certo, vai, vai. Um dia nós também seremos. Eles foram no passado como nós. Eles viveram o processo evolutivo como nós estamos vivendo, né? Para acelerar, porque não adianta também a gente acelerar e não compreender.
Às vezes é melhor a gente, pouco a pouco, compreender bem as mensagens, internalizar elas, né? Aquilo fazer sentido do que querer dar grandes saltos e no final não absorvemos nada. Eu falo assim, como que nem está estudando para um concurso, uma prova, se preparando para alguma prova importante. A gente tenta montar um cronograma X e tu passar por todas as matérias. Mas você conseguiu entender todas as matérias? Às vezes vale mais a pena você focar em uma matéria X, outra Y, mas focar a realmente aprender, a ponto da pessoa te questionar sobre tal assunto e você ter aquilo na ponta da língua. É com a nossa evolução também. A gente sabe, né? Se a gente for listar, a gente sabe as nossas imperfeições, né? Digamos que eu sou uma pessoa egoísta, egocêntrica, avarenta, né? Eu não posso querer trabalhar tudo isso de uma vez. E Deus é tão bom, né? Porque a nossa é só vocês perceberem onde vocês estão inseridos hoje, quem são as pessoas que estão na sua volta, qual o contexto que você vive, você já sabe o que você tem que aprender. Deus é tão justo que ele não quer que a gente dê grandes saltos. Porque cada pedacinho dessas imperfeições que a gente for trabalhando, ser muito, para a gente poder aproveitar e passar para a próxima fase. E é passando por essas etapas que um dia, sim, isso não é utopia, nós poderemos fazer grandes coisas. Assim como Madre Teresa de Calcutá, como me esqueci o nome dela, maravilhosa, da Bahia até o nome dela, é a Lourdes, ai, Irmã Dulce, meu Deus do céu, perdão. Irmã Dulce, como tantos outros missionários. Eles também passaram pelo seu estágio evolutivo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que explica, né, que Jesus é um irmão nosso que evoluiu muito rápido, que acelerou o processo, como o Paulo perguntou. Mas eu não tenho dúvida que, claro, claro.
Exatamente, Rose. Impecável. Porque é aquilo, gente, o questionamento do Paulo. Como a gente pode diminuir essa distância? Parado não tem como. Tem uma triste notícia, a gente tem que agir, a gente tem que trabalhar. Sem ação não há evolução, nenhuma. Então, é mais ou menos isso. E já está dentro da nossa consciência. E disciplina, como Chico Xavier. Exatamente. Mas aí, continuando, né, já encerrando aqui o estudo da obra, é, ele questiona ainda André Luiz, né? Mas onde está minha mãe? E aí Lizia explica. Ela está numa zona superior, trabalhando, e não só para você. Então ele já está trazendo uma visão para André Luiz, dizendo assim: ela trabalha, o amor dela por você jamais mudou, mas ela ama a todos, ela trabalha para o próximo, ela trabalha para outros, né? Não se limita a só você. E aí tem a cara de desapontamento, né, de André Luiz diante da indagação, mas ele acaba compreendendo. E aí Lisias fala assim, que é uma coisa que serve pra gente, né? Eu vou ver se eu consigo pegar aqui o trecho bem certinho. Aqui, ó. Ele pede assim, André Luiz, você tem todo. No momento que você já pensa, já vibra, né, almejando a visita de sua mãe, isso já vai ser encaminhado, isso já vai estar no seu campo vibratório, isso já pode acontecer, mas não custa, né, te passar. Que ele fala assim: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer, que por outros termos é através da vontade ativa, da ação que a Rosemary colocou aqui, trabalho persistente e merecimento justo. Isso é para nós. Tudo pode nos alcançar. A gente pode querer as coisas, querer conquistar, né? Mas a gente precisa saber desejar isso. Desejar, saber desejar e merecer através do trabalho, através dos nossos esforços, porque se for de nosso merecimento, virá. E se não vir exatamente daquele jeito que a gente pensou, vai vir exatamente do jeito que a gente precisa. Porque existe uma linha tênue, né? Entre os nossos desejos. Quantas vezes eu quis uma coisa, ela não aconteceu, mas aconteceu algo que foi melhor. E agradecer por aquilo que eu queria não ter acontecido naquela época. É impressionante como a cada dia a vida nos ensina. A sabedoria de Deus, ela está presente, mas a gente precisa estar com os olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber essas sutis diferenças, mas que impactam verdadeiramente as nossas vidas. E aí o capítulo se encerra de o Lisias, né, instruindo o André Luiz a desejar a visita da mãe, mas sabendo desejar e trabalhando para ter esse merecimento. Né? E o coração de André Luiz se enche, né, de esperança, revigora, né, o coração dele fica mais aliviado e o capítulo se encerra assim. Né? A gente continua o estudo na semana que vem. Alguém quer falar também sobre esse capítulo ou sobre alguma experiência que teve algum insight, né, estudando agora? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou tirar dúvidas também. Estão muito aplicados, né? Esse povo, olha. E falou bem. Mas como é que o coração da gente transforma, né? E tudo transforma. Se tu for lembrar da gente, agora vai fazer. Já estamos indo para o segundo ano, né, desses estudos. Mas se for lembrar a gente do início para agora, quanta coisa a gente aprendeu, né? Quanto a gente cresceu junto, né? Nada disso é à toa.
é um trabalho, e assim, é um trabalho que parece pequeno, mas ele é grande, né? Uma coisa que eu não tinha noção, né, do evangelho que eu gravo diariamente, que eu não tinha noção de onde estava chegando. Muitas vezes eu pensei, ninguém escuta, vou desistir. Eu não tinha noção das quantidades de pessoas que encaminham, que vai, não sei o que sai do Brasil, não sei o que. Eu falei, gente, pois é. E aí eu fui, nossa, já tive cada relato de gente que estava a ponto de se suicidar e não fez. Eu falei, gente, eu não sou ninguém, né? Não, ninguém. Somos, né? Somos filhos de Deus, somos muito, né? Somos a obra dele. Mas eu digo que eu não sou ninguém pela magnitude, pelas referências que o próprio Paulo colocou. Mas imagina um pouquinho, isso só mostra, reforça assim, que pouquinho que a gente faz. A Denise daqui a pouco vai tocar um passe, vai conduzir um passe. É pouco. Não é, gente. A gente pode atingir muito, e mesmo não sendo perfeitos, nós não somos. Mas eu estava conversando isso com a Denise antes da gente iniciar. Se a gente for esperar para sermos espíritos perfeitos, a gente não vai trabalhar nunca. A gente precisa trabalhar. Às vezes, a gente vai lapidando os nossos valores, mudando certas visões, né? Melhorando em outras atitudes. Uma coisa puxa a outra através do trabalho. Quando a gente coloca a cara a tapa. A gente não vai ter um momento ideal. Quando eu terminar minha faculdade, eu vou poder dedicar uma hora. Não, não espera. Façamos. Né? Isso é para todos nós, né? O pronome é nosso. Nós devemos fazer. Né? Então, tudo que é merecimento nosso vai chegar, né? Todo o desafio, quando tiver que vir, vai chegar mesmo, porque é para a gente aprender, é para a gente evoluir. É doloroso, mas é importante a gente saber reconhecer isso, né? Aproveitar essa existência que a gente está tendo, né? Então, acho que essa obra, vocês vão ver, cada capítulo, que eu estava falando também com a Denise, nossa, que bom de eu estar retomando, né, a obra, porque tu tem um outro olhar, é que nem o Evangelho, quando eu vou ler o Livro dos Espíritos ou qualquer outra obra que eu já tenha lido, quando eu vou revisitar, né, o estudo, eu já estou em outro estágio, eu já estou com outro nível de consciência, então certas coisas que passaram batido lá atrás fazem mais sentido agora. Isso é para todos nós, gente. Por isso que a gente tem que estar sempre em constante estudo, evolução e trabalhando. Ação. Não adianta nada teoria sem prática. Né? Então, acho que essa é a mensagem que Lísias quis deixar para o André Luiz, né? Que ele precisa trabalhar, que ele precisa merecer, que ele precisa entender do amor de Deus, que a mãe dele jamais desamparou, a família dele espiritual jamais desamparou, e assim com todos nós. A gente pode não estar vendo, sentindo, mas não fazem ideia do quanto os nossos familiares que já estão na pátria espiritual, amigos de outras existências que agora a gente não se recordam, nos acompanham, nos zelam, cuidam da gente. O amor de Deus é muito grandioso, muito grandioso. Que a gente nunca questione, né? Eu falo isso para mim também, que eu jamais questione, que eu jamais duvide desse amor, porque ele é muito infinito. Vamos fazer o evangelho, então? Só que eu não tô com o evangelho. Deixa eu só desligar aqui a câmera rapidinho para pegar o evangelho, só um momento. Voltei. Não, e assim, eu vou olhando alguns oradores espíritas, não sei vocês, né? Eu vejo Divaldo, né, dando as palestras, Ato Valadares, Haroldo Dutra. Aí eu olho eu digo, meu, o Sandro, eles têm uma oratória, um jeito, né, de falar, a pausa certinha, e eu falo, gente, eu falando é tudo atropelado, vai. Mas se eu for esperar ser Divaldo Franco ou esses que a gente mencionou, eu não vou fazer nada nunca. Então, vamos embora, né? Caindo para dentro, né? Que nem os militares falam, né? Vamos cair para dentro. O resto a gente vê depois. Então,
Gente, onde é que eu tinha parado? Acho que é no capítulo 6, né? Que eu perdi. Eu tinha marcado uma página gravando o Evangelho nesses dias e eu desmarquei. É isso mesmo. O Cristo Consolador. Nossa, gente, isso é importante, esse capítulo. A gente tinha começado o item 1 e 2, então é capítulo 6, que é um capítulo muito especial com o título Cristo Consolador. Tinha lido na última reunião nossa os itens 1 e 2, e eu vou continuar com o item 3 e 4. Quem quiser me acompanhar. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou foi mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouça os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Cristo disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências, mostra o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho, que lhe deve valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida pungente não se abate mais sobre as nossas almas, fazendo ver do alto a importância das vicissitudes terrestres, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, por que está na terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, aqui inicia, né, o estudo falando uma passagem de João Evangelista sobre que Jesus já anunciava um Consolador prometido, né? Só que tudo no seu devido tempo. Então, a instrução dos Espíritos, que vem logo a seguir, esclarece, né, que o Espírito de verdade, mas principalmente a doutrina espírita, seria esse Consolador, nos mostrando todas as coisas,
nos fazendo compreender o que muitas vezes a gente não conseguia compreender. Ele faz entender a questão da morte, o Espiritismo nos auxilia, né, a compreender melhor a morte e principalmente a compreender as nossas vicissitudes, os nossos sofrimentos. A gente passa a ver o sofrimento de outra maneira, entende que aquilo que nós estamos passando que é nada mais justo para a nossa evolução. Nos auxilia a termos uma fé raciocinada, uma fé mais racional, tira esse misticismo, né? Faz a gente entender que o mundo dos espíritos está atrelado a nós, que é algo extremamente natural, faz parte da criação, que nós somos espíritos, nesse momento, encarnados. Então, ele coloca assim, se Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados são aqueles que entendem a aflição, são aqueles que sabem sofrer, que entendem que aquilo é justo, pode ter causas em experiências anteriores, existências anteriores, como pode ser nas nossas próprias escolhas, como a gente já estudou em alguns evangelhos, né, anteriores, que tem 2 itens, um que é causas atuais das aflições e causas anteriores, né, às aflições, que esclarece que a maioria dos é complicado, mas que a maioria das coisas que a gente passa, as causas são da nossa existência atual. Nós mesmos provocamos isso. Mas existe alguns que a gente pode investigar, refletir, né, de forma muito sincera, muito honesta e não achar a causa. Aí provavelmente é resgates que a gente tem que equilibrar, né? Para que em próximas existências nós teremos vidas mais felizes no sentido de diminuir talvez o sofrimento e mais felizes podendo trabalhar mais, que muitas vezes essas dificuldades nos atrapalham em alguns momentos, né? Mas também isso não significa que a gente precisa deixar de trabalhar porque está passando por uma dificuldade. Ao contrário, se você puder passar a dificuldade trabalhando, você vai passar melhor. Mas o Espiritismo ele realmente é o consolador prometido. Porque Jesus não pôde dizer tudo naquela época. Como até hoje muitos irmãos nossos não conseguem compreender a doutrina espírita. Tem uma visão ainda, né, deturpada, às vezes até preconceituosa, como em outras religiões também devem passar pelo mesmo tipo de falta de interpretação, de percepção, de entendimento, preconceito, como nós ainda passamos. Mas imagina lá atrás Jesus anunciar, dizer, olha gente, vocês reencarnam, vocês são espíritos, vocês estão aqui brevemente no planeta Terra. A gente não tinha como compreender. Cristo falava por parábolas porque era a linguagem que ele se fazia entender. Mas o Consolador prometido, que é o Espiritismo, nos faz conhecer as coisas, saber da onde viemos, para onde vamos, onde está todas as coisas. E também trabalha a nossa fé e a nossa esperança de uma maneira mais raciocinada. Então, esse capítulo vai falar muito do papel de Cristo no Espiritismo, na humanidade, né, no mundo cristão, nessa egrégora cristã que nós queremos adentrar, queremos vivenciar de verdade. Então, é um capítulo muito precioso, vale sempre a leitura. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Ninguém quer falar nada sobre o Evangelho? Mas é legal, né? Que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, te ter o contato com o Espiritismo criança ainda, eu via muito essa relação, né, dos palestrantes, quando eu via as palestras relacionando, né, o Espiritismo como o Consolador prometido, mas eu não conseguia entender isso, né? Até nem tinha estudado muito a Bíblia para saber que Cristo tinha, né, deixado no seu legado essa questão, ele anunciou, né, em vida que haveria em algum tempo uma hora chegar o Consolador prometido, né? E que quando a gente pensa Consolador prometido, a gente pensa numa pessoa, numa figura, né? E não, né?
é tão lindo os mistérios, assim, da vida, dos tempos, que é o Espiritismo, né, que traz essa... Ele é, né, o Consolador prometido, né? E o Espírito de Verdade vai ter várias passagens que eu acredito que o Espírito de Verdade seja, né, Jesus Cristo tecendo seus trechos, colocando em algumas linhas, né, aqui no... dando o seu... acrescentando, né, nessa obra tão bonita que é o Evangelho. Né? O Espírito de Verdade tem várias passagens aqui, são passagens bem profundas que só poderia um espírito como o Cristo poder, né, colocar da forma que colocou. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas é muito bonito, né? A gente saber que o Espiritismo foi mencionado por Jesus como Consolador prometido, sem vaidade, falando assim, entendendo a dimensão, né, do Espiritismo. Claro. É, isso, que eu ainda vou fazer a prece final, né? Inclusive para o caso da Ana Valéria. É, e que assim, quando eu vejo que uma pessoa acredita assim fervorosamente, é porque eu vejo que aquilo para aquela pessoa faz sentido. E às vezes a fé exatamente, e às vezes a fé dela está abarcada nessa crença, né? Então, eu até procuro não mudar muito. Eu sei que não foi isso, vocês estavam discutindo, conversando, mas quando eu vejo que né, trocando, né? Estão trocando visões, experiências, e isso é muito rico, né? A discussão, o debate, ele é rico quando exatamente existem essas divergências, né? E, enfim, mas quando eu vejo que a pessoa realmente está, né, ela acredita muito, eu procuro até não tirar muito, porque às vezes ela tem uma pessoa que pode trabalhar muito, né, é cristã igual, então, se talvez são pessoas que ainda não conseguem ter a compreensão, né, e a gente, assim, ó, tem que colocar um parênteses, a gente não é detentor da verdade, nós ainda estamos conhecendo um pouquinho, né? Quem somos nós para dizer, não, Jesus não vai voltar? Pronto, nós entendemos. Isso, isso. O debate é rico, exatamente. Porque um aprende com o outro. Você aprende um pouco, ele também. É que algumas crenças religiosas acreditam fielmente
E eles acreditam mesmo, mas porque para eles nesse momento faz sentido. Eles estão numa trajetória terrestre, na existência, conseguindo compreender dessa maneira. Mas eu achei muito bonito o que tu colocou, que Deus volta para todos nós sempre quando a gente vai ter o nosso desenlace, né? Quando a gente for desencarnar. Jesus, na verdade, eu já vou um pouco mais além. Jesus, Jesus não precisa. Eu entendo que Jesus não precisa voltar porque ele está em nós e ele governa esse planeta, gente. Ele está atento a cada segundo que passa. Ele sabe o que acontece no hemisfério norte, no hemisfério sul e assim por diante. Ele cuida de todos nós. Jesus não precisa voltar. Ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve e sempre estará. Então, tu vê que é uma percepção um pouco diferente. Eles imaginam no. Isso. Então, gente, eu vou ter que. Isso, vamos fazer a prece final, falta 4 minutos. E essa prece, eu preciso, assim, eu sei que cada um de nós temos alguma questão. Vamos já fechar os olhos, né? Eu sei que cada um de nós tem as suas questões, todos nós temos os nossos desafios, dificuldades, mas eu peço imensamente, com carinho, que a gente coloque um pouco de lado, para a gente dar atenção à minha irmã que perdeu recentemente um parente, um ente querido da vida aqui terrestre, em situações um pouco complexas, que ainda está vivenciando os momentos finais, que conseguiu ter visões que não foram agradáveis, que impactaram esse coração. Mas a gente também, sobretudo, precisamos dar atenção a esse espírito que teve esse desenlace, que nesse momento todas as nossas forças, todas as nossas vibrações positivas que a gente possa emanar, alcance esse espírito, esse irmão, para que venha em forma de luz, para que venha em forma de cura, para que esse desenlace não seja doloroso, seja o mais suportável possível, porque Deus ampara todos nós e vai amparar esse irmão. Mas a nossa vibração é para que isso se acelere, para que ele abra o coração, para que ele tenha o coração, a alma aberta para receber esse socorro, esse carinho, que a nossa intercessão o auxilie, assim como pedimos para a irmã Ana Valéria, para que ela tenha toda a força, toda a resignação e coragem para enfrentar esse momento, que Deus faz tudo certo. Se era ela a pessoa que tinha que ir até o local, é porque ela era a pessoa destinada. Deus não comete enganos. Mais para frente, a nossa irmã vai entender, mas que ela receba essa luz, esse amor nosso, para que possa compreender melhor, para que possa aceitar e pouco a pouco esse coração ficar menos aflito. Peço também humildemente que essas imagens, ao pouco, se dissipem da mente dela e que se transformem em imagens de luz, de amor, consolando, imaginando que esse irmão, esse ente querido dela, possa ser bem recebido e ter a certeza de que vai ser consolado, acolhido por Deus e Jesus. Encerramos esse estudo de hoje, agradecendo a oportunidade do trabalho, do estudo, da ação, que nós possamos melhorar a cada dia que passa. E sempre agradecendo aos nossos mentores e amigos espirituais, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Então, me agradeço muito a presença de vocês. Até semana que vem. Fique bem, fique em paz. Uma boa, maravilhosa semana abençoada para todos. Tchau. Tchau.